bem simples. Agora, como que eu vou fazer essa outra parte maior aqui, que temos uma parte que cobre os dois objetos? Bom, isso é bem simples. Bom, primeiramente eu vou ampliar esse nosso desenho. Eu vou usar a tecla Ctrl e o rolão do mouse para frente. Joia, eu ampliei a visualização. Opa, foi muito. Estou utilizando, quando eu amplio muito a visualização, eu posso utilizar aqui nos cantos as pequenas setinhas que eu vou para cima ou para baixo na visualização, para mim não fugir fora do foco aqui, tá joia? Então, feito isso aí, note que eu vou criar agora, utilizando a nossas reta fechada e curva fechada, esse objeto aqui, tá joia? E vou criar utilizando um ponto, né, o ponto de cheio. Aqui também eu preciso criar um ponto cheio, conforme eu falei para vocês, eu deixei propositalmente, não deixei já configurado como ponto cheio. O importante é que você deixe configurado, mas na maioria das vezes você acaba esquecendo. Não tem como, você configura depois. Então, eu vou criar agora esse objeto utilizando o nosso início, formas, e vou utilizar aqui a reta ou a curva fechada. Mas antes disso aí, precisaremos, se você tiver dificuldade para enxergar aqui atrás, porque criamos dois designs. Então, a nossa imagem, a nossa referência está... o nosso objeto está sobre a nossa referência e uma parte dela foi encobrida a referência. Se você tiver dificuldade para enxergar isso aí, você muda o modo de visualização do P-Design logo aqui abaixo. Ó. Bem aqui abaixo, na barrinha aqui abaixo, temos três visualizações. A visualização sólida, a visualização em ponto e a visualização realista. Então é a do meio, que é a visualização de pontos. Clicando sobre ela, note que ela ficou agora a visualização do nosso design em ponto e você consegue enxergar aí aonde você vai passar aí a sua ferramenta utilizando a referência do desenho da imagem. Então vamos lá, vou vir aqui agora em início, vou vir aqui em formas, vou vir aqui, vamos começar aqui utilizando a ferramenta de curva fechada, joia. Eu vou clicar aqui, bem nesse cantinho, vou clicar aqui, e ele vai criando uma curva automaticamente. Não vou criar a curva aqui 100%, tá joia? Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Chegando nessa ponta aqui, para a gente não precisar ampliar muito, criar uma volta ali, eu posso clicar uma vez, mudar a ferramenta para a reta fechada, clicar um pouquinho para baixo aqui, tá joia? E mudar a ferramenta novamente para a curva fechada e continuar. Note que esse pequeno detalhinho ali nem aparece na hora de nós criarmos o ponto. Aqui também tem outra curva. Vamos clicar mais ou menos aqui. Joia. E eu vou fechar a curva aqui. E aqui eu vou fechar a curva com a nossa reta. Vou dar um ponto aqui embaixo. Joia. E clicar um pouquinho para cima, clicar duas vezes, fechar a ferramenta. Vamos ver como vai ficar na visualização realista. Agora mudo aqui para visualização realista. Ele ficou um pouco meio torto, mas não tem problema, tá joia? Você pode acertar isso aí. Ah, mas como que eu posso acertar isso aí depois da ferramenta estando criado? Você pode vir aqui na ferramenta selecionar. Note que o nosso objeto está selecionado. Se não tiver, você clica sobre ele. Você vem aqui na pequena setinha selecionar. Vem aqui em selecionar pontos. Joia? Em selecionar pontos, ele vai abrir essa configuração dos pontos. Você pode ajustar um pouco esse ponto. Puxar ele um pouco para cá. Joia? Eu clico sobre ele. Clico sobre as alças de controle desse ponto criado. E vou ajustando ele, tá joia? Eu não vou perder muito tempo ajustando aqui, porque senão a gente vai estender muito esse vídeo. Mas é assim que se faz, tá joia? Temos também aula no nosso canal sobre como a gente fazer ajustes manuais aí em design. Vou vir aqui, mudo novamente para a nossa seta de selecionar, que é a seta normal, tá joia? E temos nosso ponto feito. Então vamos lá, agora eu preciso... note que eu temos três objetos. Temos esse aqui, temos essa... metade, aliás, essa lua que desenhamos nessa parte desse objeto e essa cópia espelhada dessa lua, tá joia? Então, esse objeto que acabamos de criar está sobre esses dois objetos. Como que eu faço para mim não bordar bordado sobre bordado nesse caso aqui? A gente remover a sobreposição. A gente temos um objeto sobreposto, lembra? E esse objeto agora está sobreposto a essas duas luas. Então, vou clicar, fazer uma seleção todos esses objetos que estão em cena. Joia. Feito isso aí, note que eu fiz uma seleção, eu posso selecionar também aqui pela nossa ordem de costura, clico aqui, arrasto um pouco e seleciono os três objetos. Opa, meu mouse está um pouco ruim. Joia. Feito isso aí, selecionando por aqui, ele vai dar um tracejado, ainda não está selecionado 100%. Você clica em qualquer uma das camadas duas vezes, aí ele seleciona todos eles. Joia. Feito isso aí, mas eu prefiro selecionar direto aqui no design.
Feito isso aí, eu venho aqui em início, venho aqui em modificar sobreposição, remover sobreposição. Clicando sobre isso aí, ele vai remover tudo que está embaixo desse nosso objeto principal aqui. Joia, bem simples criar esse arquivo. Então vamos lá. Continuando, agora eu preciso mudar esse ponto. Vamos mudar o ponto. Vamos utilizar aqui nesse design aqui. Vou vir aqui em formas, vou vir aqui em ponto de preenchimento, mudar para o ponto cheio. Note que eu mudei para o ponto cheio, mas ele está o ponto meio que em vertical. Por quê? Porque ele está determinado como um ponto manual, manual em 45 graus. Ou seja, você pode definir esse ponto para que esteja na horizontal aqui. Você pode definir ele manualmente, vindo aqui em nosso atributos. Em atributos, você vem aqui no manual aqui, você pode deixar, clique sobre a setinha vermelha, deixe em 0 grau aqui, tá joia? Note que ele vai ficar perfeitamente enquadrado na horizontal, ou então você pode optar pelo automático. Note que quando você opta pelo automático, pode ser que ele pode acontecer em alguns casos, igual aconteceu nisso aqui, não são todos, mas pode acontecer dele deformar alguma parte. Então, sendo assim, você mantém o manual então que é mais garantido, joia? Então, no caso aqui da Lua, vamos clicar sobre ela também. A Lua a gente já temos um design mas a gente tem mais curva nele, tá joia? Então utilizar aqui a opção manual talvez não seria uma boa ideia. Mas vamos mudar aqui, vamos clicando sobre ele, vamos aqui em formas, vamos mudar para o nosso ponto aqui, clicar aqui na setinha, para o ponto cheio, joia? Note que ele está aqui um ponto manual, então qualquer posição que você coloca manual talvez não vai ficar muito legal. Vamos tentar ajustar alguma coisa, não vai ficar legal, então vamos mudar para o automático. O automático ele vai seguir as linhas, tá joia? Do automático e vai criar o ponto. Eu posso definir aqui, né, tirar a sobrecostura para diminuir um pouco o peso do bordado, vamos dizer assim. Se o objeto for muito pequeno, não precisa a sobrecostura. E o meio ponto também vou retirar aqui para a gente diminuir um pouco os pontos aqui desse nosso bordado, desse nosso design. O mesmo vou fazer com o outro design. Vou selecionar ele, vou vir aqui em formas, vou vir aqui no nosso costura de região, vou vir aqui na opção ponto cheio. Joia, vou mudar a opção de ponto cheio para automático. Em automático eu vou tirar a sobrecostura e vou tirar o meio ponto, desabilitar esses dois quadrinhos. Joia, agora eu tenho o nosso objeto perfeito criado aí. Então eu vou diminuir o nosso zoom novamente, vou clicar no Ctrl, a tecla CTRL, vou voltar um pouco o scroll do mouse. Agora eu vou agrupar esse nosso objeto, esses nossos três objetos que criamos. Por quê? Porque assim fica mais fácil a gente lidar com eles. Joia? Então feito isso aí, eu cliquei nele aqui, vou vir aqui, selecionei ele, note que eu vou criar uma seleção, cliquei em qualquer canto, criei uma seleção desse nosso objeto, lembrando que só temos 3 objetos, se você tiver mais objetos, tome cuidado de não selecionar junto. Então feito isso aí, eu vou vir aqui em início, vou vir aqui em agrupar, formas, agrupar, vou clicar aqui em agrupar. Joia, agora eu agrupei, eu posso clicar em qualquer um deles aqui, e se eu levar eles para qualquer canto, ele está todo agrupado. Deixa eu voltar aqui, que a intenção minha não é tirar ele do lugar. Então vamos lá. Então agora vamos criar esses outros dois objetos. Podemos utilizar uma cópia desse objeto original? Podemos, desde que dê certo. Dependendo do design, né? Dependendo do que você for criar aí, talvez a cópia não seja muito bacana. Mas vamos tentar fazer uma cópia. Com o nosso grupo selecionado, no caso aqui, vamos vir aqui em copiar. Podemos clicar direto em duplicar. Vamos clicar aqui em duplicar. Ele vai duplicar o nosso objeto. Note que ele criou um outro objeto. Vamos tirar um pouquinho fora aqui, para a gente não misturar com ele. E agora vamos diminuir esse nosso objeto. Como eu faço para diminuir na proporção? Clicando num dos pontos âncoras dos cantos, tá joia? Não importa qual deles você vai clicar, desde que seja do canto. Por que do canto? Porque se você clicar nesse aqui do meio, você pode achatar o seu objeto, tá joia? No caso, em alguns casos, precisamos fazer o achatamento. E vamos ver, talvez precisamos disso aqui. Vamos voltar aqui com a seta. Então, vamos primeiramente diminuir aqui na proporção. Vou diminuir mais ou menos, eu não preciso saber quantos por cento eu preciso diminuir para se enquadrar nessa imagem. Conforme falei para você, talvez a gente, aliás, a gente nunca consegue 100% utilizar a referência para criar um design 100% dentro de todas as medidas da referência, tá joia? É isso aí a palavra. Então agora eu vou rotacionar esse objeto, diminuir um pouco, vou clicar aqui no nosso pequeno ponto vermelho,
Vou girar um pouco para deixar mais ou menos no mesmo sentido de rotação desse objeto que vamos criar, que estamos usando a referência. Vamos colocar mais ou menos na mesma posição, joia? Vamos rotacionar mais um pouco, joia? E agora vamos aumentar um pouco aqui, diminuir um pouco os lados, vamos criar o achatamento conforme falei para vocês, tá joia? Para ficar mais ou menos enquadrado. Vamos lá, rotacionar mais um pouquinho. Aqui eu acho que está ótimo. Vamos trazer um pouquinho para frente aqui. Joia, aqui está ótimo. Note que o objeto da referência ele é bem mais grosso, tá joia? Quando a gente diminuiu, fizemos um redimensionamento, ele afinou, com certeza ele ia afinar mais um pouquinho. Então se você quiser fazer com mais perfeição, você crie da mesma forma que criamos esse objeto principal. Que estou ensinando aqui, fazer uma cópia, mas essa cópia, no caso aqui, ela não está se enquadrando 100%, mas porém vai conseguir fazer a sua coroa normal, tá joia? Então, caso, mas eu acho que o meu não ficou bom. Então, você faz o seguinte, você vai pegar, volta o vídeo um pouquinho, se você não decorou, faz os outros objetos manualmente como criamos esse principal aqui, tá joia? Você vai lá, cria a lua, depois faz espelhamento, depois faz o objeto manual aqui, que é a parte do meio e assim por diante. Então, vamos lá. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou utilizar isso aqui mesmo. Então, eu vou clicar no nosso objeto que fizemos uma cópia e vamos fazer uma cópia espelhada, do mesmo modo que fizemos aqui com o nosso pequeno objeto. Porém, nós vamos fazer a espelhada do grupo. Nosso grupo está selecionado aqui. Vou vir aqui em início, organizar cópia. Vou vir aqui em espelho vertical. Espelho vertical vai sair aqui a nossa... Note que há um tracejado indicando aonde a gente deseja colocar esse espelho, essa cópia espelhada. Eu vou colocar mais ou menos aqui em cima dele aqui. Tá joia? Joia, aqui está bom. Simples assim, temos o nosso próximo objeto criado já sem muito trabalho, tá joia? Então agora falta a gente criar esses dois objetos da ponta. Note que também dá para a gente utilizar a cópia espelhada, porém teremos que criar esse objeto da ponta aqui. Então vamos lá, vou colocar o cursor do mouse perto do objeto, vou clicar, manter a tecla Ctrl apertada ou a tecla CTRL do seu teclado aí, e o rolão do mouse eu aproximo aí o nosso objeto. Joia, vou descer um pouquinho aqui. Opa, foi demais. Foi demais, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Joia, aqui está bom. Então, eu vou utilizar agora um objeto chamado arco e corda para criar essa nossa primeira parte aqui, tá joia? Que é essa parte do meio aqui. Ou então você pode utilizar a lua, né? Para a gente criar a outra partinha do cabo, acho que é um cabo que sai aqui desse símbolo aqui. Vamos chamar de cabo.